Fala galerinha, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura, e dando continuidade aos nossos modelos atômicos, nessa aula a gente vai falar sobre o modelo de Rutherford. Vamos entender, compreender como foi o experimento, o famoso experimento de Rutherford da lâmina de ouro. Vamos compreender em quem e como ele se baseou para interpretar esse experimento. Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Comente aí, mande perguntas, contribua, compartilha. Toca a vinheta e vamos pra frente. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura. Fala galera, energia! Vamos dar continuidade à nossa aula. E essa aula vai ser muito top, muito show. Vamos falar sobre o modelo de Rutherford. Vamos embora! Galera, olha só, presta muita atenção, meu querido, minha querida, preste muita atenção, pelo amor de Jeová. Lembra do que eu falei lá no início? Criaram-se o quê? Um modelo para representar algo desconhecido. Primeiro modelo, considerado, como primeiro modelo, algo científico, modelo de Dalton, que é o quê? O átomo como uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, que foi representado como uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Só que aí o que acontece? Os experimentos de Dalton, o modelo de Dalton conseguia explicar fenômenos relacionados a tamanho de material, massa de material, formas de materiais, mas não conseguia explicar fenômenos elétricos, tá? Lembrem que o modelo de Dalton foi baseado na lei de Lavoisier, da lei da conservação das massas, na lei das proporções definidas de Proust, tá? Então, tudo que diz respeito aí a questões estequiométricas, o modelo de Dalton aí vai explicar massa, forma, tamanho. Só que fenômenos elétricos o modelo de Dalton não explicou. Por isso foi necessária a criação de um novo modelo, que veio aí o segundo modelo, que é o modelo de Thomson. Mas lembrem-se de que Thomson não chegou e meteu um terror, vou fazer um modelo aqui agora que vai explicar fenômeno elétrico. Vários outros pesquisadores foram realizando experimentos, contribuindo com ideias, fazendo experimentos, fazendo artigos, escrevendo artigos, publicando, conversando entre eles, e as ideias vão surgindo. A criatividade toma conta do pesquisador e começa-se a conseguir explicar as coisas, tá bom? Beleza. Modelo de Thomson, massa pra caramba. Ficou conhecido como pudim de passas ou pudim de ameixas. Poderíamos até hoje fazer uma relação com o panetone, não é verdade? Com o panetone, que seria o quê? Uma massa positiva com elétrons incrustados, distribuídos homogeneamente ali naquela estrutura. Muito bem, perfeito. E o Rutherford vai entrar onde aqui nessa parada? De onde é que o Rutherford aparece? De onde que o Rutherford aparece? Olha só, Rutherford, ele era aluno de Thomson, beleza? Rutherford, ele era aluno de Thomson. E aí Rutherford observa o modelo de Thomson, aquela coisa toda, e fala assim, interessante, estou intrigado com um negócio. Estou muito intrigado com um negócio. Peraí, se o átomo for realmente como Thomson pensa, uma massa positiva e elétrons distribuídos, e aí tem uma diferença entre o modelo de Thomson e o modelo de Dalton, que é a seguinte, além da divisibilidade, o modelo de Thomson, ele é divisível, a gente já começa a conceber o átomo como uma partícula divisível, mas a questão era que, para Dalton, o átomo, ele era bem denso, compacto. É tanto que a referência, a analogia, é com uma bola de sinuca. Já pegou uma bola de sinuca e bateu na cabeça? Já pegou uma bola de sinuca e picou ele no chão? Aquele troço é duro com borra. Agora, olha o modelo de Thomson. Pudim de passas. Pudim de ameixas.
panetone, que é o que eu estou fazendo uma relação. Panetone. Aqui na minha terra, aqui a gente gosta muito de um tal de arroz com piqui. Né? Não sei se você conhece aí um arroz com piqui aqui em Minas Gerais. Tá doido. Eu diria que o modelo de Thomson é um modelo arroz com piqui. Aquela massa de arroz positiva e o piqui seria os elétrons incrustados. Tá bom? Mas veja bem, a ideia do pudim de passa já não é igualzinho uma bola de bilhar. Já não é uma estrutura muito compacta, densa. É uma coisa meio que macia. Aí o que o Rutherford pensou? Olha só. Se a gente pegar uma metralhadora e atirar dentro de uma caixa, eu não sei o que tem na caixa, mas eu vou picar a bala na caixa. Tá, 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 tá. Se essa bala não atravessar, isso significa que o que tem lá dentro da caixa é algo muito denso. Então ele pensou o seguinte: se o átomo fosse de acordo com o pensamento de Dalton, nós vamos atirar na caixa aqui, e as balas não vão passar. Elas vão ser o quê? Barradas. Mas se o átomo for de acordo com Thomson, nós vamos atirar, todas as balas irão passar. Todas as balas irão passar. E dependendo lá, pode ser que sofra um leve desvio, né? Porque o quê? Uma bala encontrou com a massa ali, sofreu um leve desvio, normal. Imagina você jogando uma pedra dentro da água, naquela colide ela sofre um leve desvio. Então é o seguinte, vamos embora fazer um experimento. Aí o que acontece? Em 1890, já havia sido descoberto alguns elementos radioativos, tá? O principal elemento foi o polônio. Marie Curie, né? Pegou esse elemento polônio, pegou na verdade o elemento, né? Esse elemento radioativo e batizou de polônio em homenagem à Polônia, a sua terra natal. Então, 1890, eu gosto muito que vocês prestem atenção no contexto histórico, tá? Não se preocupe muito em memorizar datas. Eu só quero que vocês tenham uma concepção cronológica das coisas, tá bom? 1890, descoberto o quê? Elementos radioativos. Elementos que emitiam radiações alfa, beta e gama. Radiações alfa, galera, são radiações positivas. Repete aí com a boquinha. Alfa. Radiação o quê? Alfa. Radiação alfa. Positiva. Repete. Pra que tem que repetir tanto, Motinha? Para gerar memória de longo prazo, tá bom? Então, radiação alfa. Positiva. Formado aí, tá? Por 2 prótons e 2 nêutrons, tá bom? Já vai memorizando isso, porque a gente vai precisar disso lá em radioatividade. Então, partícula alfa, radiação alfa, 2 prótons formados, né, por 2 prótons e 2 nêutrons, partícula positiva. Radiação beta já é uma partícula negativa, é um elétron. E aí a gente vai ver lá na frente que é um elétron que sai de dentro do núcleo. Que, professor? É um elétron que vai sair de dentro do núcleo. Mas não preocupa com isso agora não, tá? Quando eu vou entender como que esse elétron surge dentro do núcleo. Show de bola. Agora veja bem. A outra radiação é a radiação gama. Essas duas aqui, ó, alfa e beta, são partículas. Gama não é partícula. Gama é uma radiação de alta frequência. Perfeito? Então, beleza. Rutherford já sabia da existência dessas radiações. Aí, quando foi em 1911, Rutherford juntou com seus assistentes de laboratório, Marsden e Geiser, e realizaram o famoso experimento da lâmina de ouro. O que o Rutherford pretendia, Motinha, ao fazer esse experimento da lâmina de ouro? Lembra do que eu falei aqui agora da metralhadora atirando numa caixa? A ideia dele era essa. Ele queria simplesmente o seguinte: eu quero saber se Thomson está certo ou está errado. Eu quero saber se o que Thomson está falando faz sentido. Foi isso que Rutherford fez. Ele foi investigar. Gente, vocês não têm noção como que é a vida de pesquisadores. Essa galera, meu filho, fica estudando igual uns doidos dentro do laboratório, rasgando de estudar. E eles ficam de olho o que está acontecendo com os outros pesquisadores, o que eles estão pesquisando, o que eles estão publicando. E aí quando um cisma, filho, epa, esse trem desse cara não está certo não. Eles vão lá e fazem novas pesquisas. Então
Então olha só, Rutherford então veio aqui, ó, e ele falou o seguinte: eu vou metralhar essa lâmina de ouro, eu vou metralhar essa lâmina de ouro com raios alfa. Eu vou metralhar essa lâmina de ouro com raios alfa, que são raios positivos. Se esses raios alfa, que são radiações pesadas, voltarem, ou seja, não passarem, o átomo é denso, compacto, igual o Dalton falou. Mas se essas radiações atravessarem, podendo algumas sofrerem leves desvios, Thomson tá de acordo. Só que aí a gente vai ver o que aconteceu no experimento, tá? Rutherford esperava que todas as partículas alfas atravessassem a lâmina e algumas poderiam sofrer leves desvios. Isso é o que ele esperava. Só que aí a gente vai assistir agora uma animação, tá? Nós vamos assistir agora uma animação e a gente vai entender como que foi esse experimento, o que aconteceu com esse experimento, quais foram as conclusões que Rutherford tirou com relação a esses experimentos, beleza? Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei com vocês? Um pesquisador faz uma pesquisa, publica, aí o outro vê, lê, dá uma ideia e a coisa vai progredindo. Em 1911, Rutherford e seus auxiliares, Marsden e Geiser, fazem esse experimento e acaba propondo um novo modelo. Só que um outro carinha ajudou Rutherford com as ideias. Em 1904, as ideias de um físico japonês chamado Nagaoka é retomada por Rutherford para que ele conseguisse explicar o que aconteceu lá no experimento. Olha que interessante. Rutherford é que recebe o título. Se você pegar os livros de ensino médio, praticamente todos vão falar: Rutherford descobriu os prótons. Nós já vimos que não foi Rutherford que descobriu o próton. Goldstein foi quem descobriu os prótons, mas foi o Rutherford que batizou a partícula positiva de próton, beleza? Aí vai falar o seguinte, que Rutherford fez o experimento da lâmina de ouro. A maioria dos livros, coitado, nem lembra de Marsden e Geiser. Esquece desses carinhas aqui, né? É foda, né? O título vai só para Rutherford. E esse japonês Nagaoka, coitado, né? Nem aparece na historinha, tá? Mas foi o cara que teve algumas ideias, e essas ideias foram importantes para Rutherford interpretar aí esse experimento, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos embora para a tela do computador, que eu vou mostrar para vocês aí o experimento de Rutherford pela tela. Vamos comigo? Energia, te encontro lá. Fala, galerinha! Então vamos agora explicar o experimento de Rutherford. Eu tenho certeza que vocês vão achar isso aqui fantástico, tá bom? A gente vai compreender tudo, tá bom? As ideias aí de Rutherford. Então vamos lá. Galera, prestem muita atenção nesse videozinho, tá bom? Eu vou passar o vídeo e vou explicando detalhe por detalhe, tá legal? Primeira coisa, presta atenção. Primeira coisa, esse experimento de Rutherford, ele foi um experimento realizado por Rutherford, Marsden e Geiser, beleza? Marsden e Geiser foram o quê? Orientandos, né? Vamos falar assim, de Rutherford, belezinha? Ok, aí olha só. Vamos embora começar essa parada aqui. Cadê? Vamos rodar aqui, ó. Vamos rodar. Olha lá. Eu vou pausando o vídeo, tá bom? E a gente vai explicando aqui. Então presta atenção. Eu tenho aqui um emissor de partículas alfa, tá? Vai ter um elemento radioativo. Isso aqui é uma caixa de chumbo, tá bom? Uma caixa de chumbo. Lá dentro nós vamos ter um elemento radioativo, que é o polônio. Então o que você tem que saber? Que a radioatividade já havia sido descoberta quando Rutherford criou o seu modelo atômico, beleza? Lembre-se também o seguinte, modelo de Dalton era a bola de bilhar, modelo de Thomson, o pudim de passas, que seria uma massa positiva com os elétrons incrustados, né? Espalhados ali homogeneamente por aquela estrutura, tá certo? Ótimo, então ó, partícula positiva já havia sido descoberta, que foram os raios canais. Partículas negativas também já tinham sido descobertas, que eram os raios catódicos. Os raios catódicos foram chamados de quê? Elétrons.
Os raios canais foram chamados de prótons por quem? Rutherford, beleza? Então tá bom. Então aqui um emissor de partícula alfa. Lembrando que partícula alfa é uma partícula positiva. Partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Nós já sabemos sobre isso hoje, tá bom? Então vamos embora. Aqui uma folha de ouro bem fininha, bem fininha. Motinha, por que ele pegou uma folha de ouro bem fininha? Porque ele queria que tivesse uma única camadinha contendo átomos. Ele queria uma película bem fininha para garantir que eu tivesse ali o quê? Poucos átomos de ouro ali espalhados. E por que ele usou o ouro? Porque o ouro é muito maleável. Você consegue fazer uma folhazinha, tá, de ouro. Foi usado só ouro? Não. Ele também usou outros materiais, como papel, mica, tá? A ideia era conseguir um material bem fininho, tá bom? Bem fininho. Então ele usou, não foi só ouro não, mas fica muito mais bonito chamar de experimento de Rutherford da lâmina de ouro, né? Experimento da lâmina de ouro, do que falar experimento da lâmina de mica. Experimento da lâmina de folha. Não é muito mais bonito falar do ouro. Ok, então vamos embora. Então tá aqui, tá? Uma lâminazinha bem fininha aí de ouro. Perfeito. Uma tela de detecção. Essa tela aqui, galera, de detecção, tá? O pessoal usava muito chumbo. Então isso aqui é uma tela de chumbo. Isso aqui é uma placa de chumbo com um furinho. Aqui também é uma placa de chumbo com um furinho. Qual que é a onda? Deixa eu rodar um pouquinho aqui, quer ver? Olha só. Vamos embora ver aqui o experimento que eu vou explicar melhor para vocês compreenderem. Veja bem. Eu tenho aqui dentro o polônio, tá lá. Eu tenho aqui dentro o polônio. O polônio é um elemento radioativo. Qual é o tipo de radiação que ele emite? Alfa. Ok. A radiação alfa é uma radiação positiva. Gente, imagine só ali aquele elemento radioativo. Ele emite radiação para tudo quanto é lado. Ele emite radiação para tudo quanto é lado. Só que Rutherford queria direcionar aquela radiação. O que ele fez? Pegou o polônio, colocou dentro de uma caixa de chumbo, fez um buraquinho aqui, ó. E aí o que aconteceu? Essa radiação passou somente pelo buraquinho. Porque o chumbo vai barrar as radiações alfa. O chumbo vai barrar as radiações alfa. Eu não sei se você já foi já teve que fazer uma radiografia, né? Um raio-x. E aí, quando você chega lá no hospital, o cara vai fazer um raio-x, ele coloca uma capa de chumbo nele, tá? Ou, dependendo do paciente, coloca numa parte do paciente lá, uma placa, uma roupa de chumbo, e ele vai esconder atrás de um muro de chumbo também, concreto grosso, chumbo. Aqueles raios-x são barrados pelo chumbo. O chumbo é um material que barra facilmente alguns tipos de radiações ionizantes, tá? Então a ideia aqui era o quê? Barrar essas radiações e fazê-la passar somente em uma direção, por um orifício. Então aqui nós temos uma abertura transversal para a partícula alfa passar. Então vamos para seguir. Então lá, direcionou as partículas alfa, beleza. Aí, como isso aqui é uma chapa de chumbo, o que ele fez? Ele fez um buraquinho. O desenhozinho não mostra não, né? A figurinha não mostra, mas tem um furinho aqui, ó, que é para justamente o quê? Direcionar a passagem da radiação alfa. Mesma coisa aqui. Pronto, olha lá. Pum! Beleza. Essa chapa de chumbo aqui, galera, ela foi pintada, tá? Com sulfeto de zinco. Pra quê? Se a radiação bater nessa placa, você vai ver um brilho. Porque, na verdade, no experimento, você não enxerga essa radiação do jeito que você está vendo aqui, não. Isso aqui é só um efeito didático para a gente entender. Você não visualiza radiações do jeito que você está vendo aí, não. Mas por efeito didático para a gente compreender. Então, como é que os caras sabiam se a radiação estava chegando aqui? Pintava isso aqui com sulfeto de zinco. E onde a radiação batia, dava uma cintilação, dava um brilho, ok? Agora pensa comigo, que eu já falei com vocês. Lembra lá que eu comentei da metralhadora? Se o átomo for de acordo com o pensamento, de acordo com o modelo de Dalton, o que vai acontecer? Essa radiação vai bater na lâmina de ouro e não vai passar. Porque para Dalton o átomo era o quê? Denso, compacto. Se o átomo for de acordo com Thomson, o que vai acontecer? Todas as radiações vão passar e algumas vão sofrer leves desvios. Lembre que o modelo de Thomson era associado a um pudim
de passas, um pudim de ameixas, né? Talvez aí um panetone. Uma estrutura macia, né? Não como uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Então, veja só, o que Rutherford esperava aí nesse experimento? Ele esperava que todas as partículas passassem e algumas sofressem leves desvios. Então vamos embora ver o que aconteceu. Partícula alfa colidindo na folha de ouro. A maioria atravessou, olha lá, a maioria atravessou, top da galáxia, sofreu alguns leves desvios, faz todo sentido, beleza. Papai do céu, Jeová toma conta. Não era esperado isso aqui não, ó. Teve radiação que voltou. Poxa, como que essa radiação voltou? Por que essa radiação voltou? Olha lá, radiações sofrendo grandes desvios, outras até voltadas. O pessoal fala que algumas partículas foram ricocheteadas, né? Então vamos lá. Agora, meus queridos, vamos embora para a explicação. Lembrando que Rutherford usou as ideias do japonês Nagaoka para chegar aí nessa conclusão. O que Rutherford concluiu? Por que a maioria atravessou a lâmina de ouro? Porque o átomo está cheio de espaços vazios, tá bom? Então, aqui o desenho aqui representa o núcleo do átomo, aqui representa os elétrons distribuídos. Galera, pelo amor de Jesus Cristo, isso aqui é um efeito didático, porque o elétron está quase do tamanho do núcleo, não faz sentido, né? Não faz sentido. O elétron é muito menor. Só para vocês terem ideia. Só o raio do núcleo é 10 a quarta, 10 a quinta vezes menor que o raio do átomo. O raio do núcleo é 10 a quarta, 10 a quinta menor que o raio do átomo. Então essas proporções aqui não fazem sentido. Mas somente por questões didáticas, tá bom? Vamos tomar uma aguinha aqui. Vamos molhar a palavra. Então veja bem. Então, qual foi a explicação que ele utilizou do porquê que a maioria atravessou sem sofrer desvios? A maioria atravessou sem sofrer desvios. Porque o átomo está cheio de espaços vazios. Então, a radiação alfa passou pelos espaços vazios. Então, o átomo, galera, é cheio de buraco, viu? O átomo, ele apresenta o quê? Grandes espaços vazios. Aí o seguinte, algumas sofreram leves desvios. Qual foi a explicação? Radiação alfa é uma radiação positiva. Passou perto do próton, que também é positivo, e sofreu o quê? Leves desvios. Só que tem um detalhe. Se os prótons estivessem espalhados pelo átomo, tá? Imagina o modelo de Thomson lá e os prótons espalhados. Se os prótons estivessem espalhados, radiação que passasse perto do próton sofreria desvio. Mas por que teve radiação que sofreu grandes desvios? Qual foi a explicação para que houvesse grandes desvios? Ele sugeriu que todos os prótons estivessem em uma mesma região que ele chamou de núcleo. Essa foi a contribuição aí do japonês Nagaoka. Então, Rutherford, Thomson, pra você ter ideia, Thomson no modelo dele, ele cogita a possibilidade de elétrons em órbitas, cogita, mas não está no modelo dele isso, tá bom? O japonês Nagaoka, ele já faz uma análise matemática e cria essas ideias da possibilidade de um núcleo positivo com elétrons girando ao redor. Rutherford faz os experimentos e pam! Bingo! Ele ganha todo o crédito para isso. Então, olha só que interessante, de novo. Se os prótons estivessem espalhados no átomo, radiação alfa que passasse próximo ao próton sofreria um leve desvio, porque carga positiva repele carga positiva. Mas o que explica os grandes desvios? Já caiu isso muito em prova aberta, né? O Unicamp, por exemplo, já caiu demais. O que explica os grandes desvios? Todos os prótons estarem juntos no mesmo lugar. Então veja bem, olha só. Radiação alfa passando pelos espaços vazios. Então o átomo é rico em quê?
espaços vazios. Radiação que passou próximo ao núcleo sofreu o quê? Leves desvios, mas teve radiação que sofreu grandes desvios. Chegou a voltar, ó, porque bateu de cara com o núcleo e voltou. Então qual que é a conclusão? Primeira coisa, falamos aqui de uma descontinuidade da matéria. Descontinuidade da matéria. Se para Thomson lá o átomo seria denso, aqui não. No modelo de Rutherford, denso é somente o núcleo. Somente o núcleo é denso. O átomo ele apresenta uma descontinuidade de matéria. A maior parte dele é de quê? Espaços vazios. Então vamos embora lá. Recapitulando. A maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Conclusão? No átomo existem grandes espaços vazios. Algumas radiações sofreram leves desvios. Por quê? Porque a partícula alfa se repele com os prótons que são positivos. Algumas radiações sofreram grandes desvios. Qual é a explicação? Todos os prótons estão no mesmo lugar que ele chamou de núcleo. Por isso, radiação alfa que foi de cara no núcleo sofreu essa grande repulsão. Só que aí vem alguns probleminhas. Rutherford, ele cria o seu modelo atômico e associa o seu modelo ao sistema solar. É tanto que o modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, né, ou sistema solar, onde o núcleo contendo todos os prótons, tá? Todos os prótons, e ao redor desse núcleo estariam os elétrons girando em órbitas circulares, igualinho o sistema solar, Só que aí ele foi questionado. Existem duas físicas, física clássica e física quântica. Quem mandava e governava nesse período aí era a física clássica. A física quântica, tá? Ela estava nascendo. Aí o que foi o problema? Os caras viraram para Rutherford e falaram assim: Rutherford, mas pera aí. Tem dois problemas aí nesse modelo seu, que não está fazendo muito sentido. Tem dois problemas aí nesse seu modelo aí, ó. Primeira coisa, como é que um tanto de carga positiva vai ficar numa mesma região? Ué, eles vão sofrer repulsão, não faz sentido. Aí Rutherford, é verdade. Então deve haver alguma outra partícula lá. Deve haver alguma partícula neutra. Rutherford sugere a existência dos nêutrons. Mas nêutron não faz parte do modelo de Rutherford. Nêutron, galera, só vai aparecer em 1932, quando Chadwick descobre os nêutrons, tá bom? Muitos livros vêm com muitos erros aí, porque coloca lá pro modelo de Rutherford o átomo contendo nêutrons. Não existe nêutron, tá? Não existe nêutron no modelo de Rutherford. Mas Rutherford sugeriu. Aí um outro questionamento foi: Ruther, meu amigo, calma, meu querido. Segundo a física clássica, todo corpo em movimento vai emitir energia, Ruther. Esses elétrons aí girando ao redor do núcleo vai emitir energia radiante, vai emitir ondas eletromagnéticas. Esse elétron perdendo energia, Ruther, ele vai diminuindo de velocidade até que, bum, vai cair no núcleo. Isso não acontece, Ruther. Me explica, Ruther. E Rutherford não soube explicar. Daí surge um novo modelo atômico, que é o modelo de Bohr. Então, o modelo de Niels Bohr, conhecido também como modelo Rutherford-Bohr. Porque Bohr vai pegar tudo isso aí do modelo de Rutherford, mas vai fazer algumas pequenas adaptações que vai fazer uma grande diferença aí para a estrutura atômica, beleza? Então, ó, é isso aqui, tá? Então é isso aqui que precisávamos falar sobre o modelo de Rutherford. O mouse sumiu. Cadê o mouse? Eu me perco. Perfeito. Cadê? Eu quero tocar uma música. Eu tô com as duas telas aqui, o mouse tá enganchando. Então, galera, a parada é o seguinte. Vamos agora para a nossa próxima aula,
Ó o sonzinho, ó o sonzinho. Vamos para a nossa próxima aula, onde falaremos sobre os princípios da física quântica para entendermos aí o modelo de Bohr, beleza? Ó, beijo no coração, energia, 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 é química pura. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.